Queridos irmãos, queridas irmãs, da mesma forma que nós ontem escutamos no Evangelho Jesus ser colocado à prova, naquele caso de ontem, por um grupo de fariseus e partidários do rei Herodes, hoje o vemos sendo colocado à prova por um grupo de saduceus, que com uma intenção um tanto quanto maliciosa, queriam colocar Jesus diante de uma situação na qual ele estaria exposto ao ridículo. E o fizeram diante de uma questão que se referia à lei de Moisés. De fato, a lei de Moisés determinava que quando uma pessoa que tivesse irmãos e que fosse casado morresse sem deixar descendência, o irmão, que não fosse obviamente casado, deveria se casar com a viúva, de tal modo de garantir a descendência ao irmão mais velho, falecido. Era um modo primitivo que a cultura daquele tempo fazia para garantir a descendência a uma família, a deixar com que o nome da família pudesse dar continuidade. E os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, crendo que iam provar, ridicularizando Jesus, que não existia a ressurreição, colocaram esse caso de uma mulher que se casou com 7 irmãos, de tal modo que nenhum deles deixou descendência, e numa hipotética ressurreição dos mortos, como é que seria? Porque a mulher foi casada com 7. De quem ela seria a mulher? Então, no fundo, queriam mostrar o ridículo dessa situação. Porém, a resposta de Jesus mostra como a visão que aqueles homens tinham sobre a vida futura era extremamente equivocada. E, aliás, pode também nos iluminar a nós, porque também nós podemos, às vezes, ter uma visão muito equivocada sobre a vida que virá depois dessa aqui na Terra. De fato, aqueles homens, no fundo, o que faziam era enxergar a próxima vida nada mais, nada menos como uma simples continuação dessa vida presente. E logo, se de fato alguém tinha sido casado nessa vida, seria também casado na próxima vida. E o que Jesus indica e ensina com a sua resposta é que a próxima vida, muito embora seja sim uma certa continuação desta vida presente, é uma realidade diferente, é uma realidade muito superior, aonde já não haverá matrimônio, porque a nossa existência será, e Jesus assim o diz, semelhante à dos anjos. Mas mais importante ainda é o argumento que Jesus usa para provar a ressurreição. Quando diz que Deus, quando se apresentou a Moisés, se apresentou como Deus de homens vivos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque aqueles que estão com Deus vivem. Esse era o argumento de Jesus. Mas eu diria que, diante disso, nós hoje podemos dar, inclusive, um salto. E tentar usar essas palavras de Jesus, essas palavras do Evangelho de hoje, na nossa vida concreta. Me explico. Às vezes, nós também somos colocados diante de situações nas quais podemos cair numa armadilha, como aqueles saduceus tentaram colocar diante de Jesus. Em que sentido? No sentido que, às vezes, pessoas que fazem com que nós nos questionemos de determinadas situações, valores, que questionemos as nossas próprias convicções, ou então situações que nos levam a nos questionar, a perder as nossas seguranças, as nossas convicções, ou ainda, nós mesmos, porque o nosso pior inimigo, atenção, não são os outros, somos nós, nas nossas fraquezas, nos nossos desejos desordenados, enfim, na nossa condição de pecador, que às vezes nos expomos
há situações nas quais somos tentados a duvidar, a fazer com que as nossas convicções fiquem abaladas e ficamos numa situação de insegurança. E a palavra que Jesus hoje usou, que Deus é o Deus dos vivos, deve servir para nós de ponto de partida para que, diante dessas situações nas quais nós nos sentimos fragilizados porque não entendemos, porque duvidamos, quem é que nunca teve dúvida? Quem é que de repente não passou por um momento de tentação na sua fé, que não disse, mas será que isso é verdade? Será que isso que está na Bíblia? Será que isso que a igreja ensina? Será que é assim mesmo? Enfim, tantas situações que podem nos levar à dúvida, à fragilidade, às incertezas. E essa resposta de Jesus, Deus é o Deus dos vivos. Deus é o Deus da vida. Deve servir de base. Mais ainda, se nós olhamos para a primeira leitura de hoje, que era o início da segunda carta de São Paulo ao Timóteo, nós vamos ver que a palavra de Deus realmente nos conduz para que possamos como que reafirmar as nossas convicções na nossa fé. Quando São Paulo diz que ele era apóstolo por desígnio de Deus em relação à promessa de vida. Isso é muito importante. A promessa de Deus para nós é uma promessa de vida. A nossa fé faz referência a uma realidade de vida. Deus é o Deus dos vivos. O que nós esperamos, o que nós desejamos é uma vida plena. É uma realidade não caduca, não uma realidade marcada pelos limites, mas uma realidade onde todos os nossos desejos mais nobres serão saciados. E continua São Paulo como que exortando a Timóteo, que é o destinatário da sua carta, quando diz, exorto-te. E São Paulo agora, ou melhor dito, o Espírito Santo, através das palavras de São Paulo, nos exorta, nos chama a atenção a mim e a você. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste, a nossa fé. É isso que hoje Deus nos pede, queridos irmãos, queridas irmãs. Que deixemos que este dom da nossa fé, essa chama, possa ser reavivada. Como quando vemos um carvão que parece que vai se apagar e que, fazendo um pouco de vento, a chama volta a crepitar. Pois isso Deus quer fazer hoje na nossa fé com essa chamada. Aqui vejamos como Ele nos quer na felicidade, na vida. Mas por outro lado, também nos chama, como São Paulo também falava na primeira leitura, a servi-lo com consciência pura. E para isso, é preciso que estejamos sempre buscando estar na sua presença. Daí que a oração é essencial para que resistamos a essas tentações, a essas dúvidas, aquilo que eu disse, que pode ser como a tentação dos saduceus para Jesus, só que na nossa vida. Algo que quer fazer com que as nossas seguranças se abalem. É na oração que a gente vai fazer com que a chama do dom de Deus possa sempre ser reavivada, para que sempre experimentemos que Deus é o Deus dos vivos. Nós hoje estamos celebrando a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros. Esses santos que foram os mártires ugandeses, que nos dão um ensinamento tão belo de resistência às tentações, resistência às opressões, aos perigos, e muito bonito pensar que quando eles foram condenados por serem cristãos, o rei de Uganda colocou como motivo da condenação que eles eram homens que oravam. Aqui, queridos irmãos, um exemplo para nós. Que nós possamos ser reconhecidos como homens e mulheres que oram, que rezam, porque é na oração, como eu disse, que vamos encontrar a força para reavivar o dom de Deus. Vamos encontrar a convicção de que Deus é o Deus dos vivos e que eu com Ele estou vivo. Por isso,
que nós, e concluímos assim a homilia, possamos, como dizia o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 122, ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos, sim, que eu e você estejamos sempre mais dispostos a levantar os olhos a Deus na oração e encontrá-lo e nele encontrar a nossa fortaleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.